agenciadepodcast.com.br. Conta essa história aí, brother. Pepe Mujica. Vamos lá. Mujica, o velho do Fusca, presidente maconheiro, tiozão. Velho que faz bolinho de chuva, né? Velho que faz bolinho de chuva, é verdade. Que olha, que fala do clima, que joga coisa pra pombo. Porra, o velhinho morreu, cara. Morreu, Ele parecia ser muito gente boa, cara. Então, Tá ligado? esse eu acho que é um dos caras que eu acho até as pessoas que são muito de direita devem dizer, pô, esse velho parecia... Esse velho era meio gente boa mesmo. Sei não. Estamos falando de guerreilheiro, né, cara? Ah, eu não sabia direita não sabia desse passado dele de guerrilheiro. Sabia só que ele andava de Fusca e... Fumava maconha. E ficava falando umas frases assim. Quem é rico, na verdade, é muito pobre, porque não tem a riqueza da pobreza. Ele lançava essas Legal. Você entendeu bem a mensagem dele, né, pelo que eu tô vendo. Ele falava assim, ó, ser rico é muito palha, porque o pobre é a pessoa mais legal e eu não gosto de quem é rico. Ah, que maneiro. Caraca, Nico, como que você consegue capturar tanta essência de um cara? Eu queria ver cara? o Pepe Mujica discutindo sobre riqueza e pobreza com o Capivara e o jogador lá. A pobreza é melhor? Porque você conhece quem gosta de você de verdade. A riqueza é melhor que você pode comprar várias coisas. Vários bonés, assim. Mas a pobreza é legal porque daí tu não fica ter carregado tanta coisa. Gosto. Muita coisa pra carregar, né? Muito bom. Mas por que tu é tão paga-pau do Pepe Mujica? Não sou tão, não. Acho maneiro... Tu não gosta dele? Não. É muito chato, cara. Eu gosto do Mujica, né? Putinho, mas, enfim, assim, eu acho que... Porque, tipo assim, né, cara? Eu acho que a galera adora uma pessoa que representa, como é que eu posso dizer? Ele é o Adriano Imperador da política, né? Em que aspecto, cara? Tipo... Qual é o sentido dessa frase, cara? Tipo, não tem nenhum aspecto parecido, cara. Cara, me fala. Vamos lá. Primeiro, ganha no carisma acima de qualquer coisa, né? Tá, ok. Bem diferente, cara. Segundo, o approach total dele tá em ele viver num lugar humilde, né? É verdade, tá aí. O approach dele tá no negócio das raízes, da simplicidade. A gente gosta do Adriano, por quê? Pela simplicidade do cara. Sim. E o Mujica é a mesma coisa. E eu sinto que, apesar de tu ser o contrário, eu acho que não dá pra não gostar dos dois, assim. Inclusive, eu acho que faria uma ótima dupla de políticos ou atacantes, assim, se um migrasse pro outro lado. Ou de policiais, né, numa série. Tá ligado? Mujica e Adriano contra o crime. Meu Deus! Imagina, o Mujica é disfarçado e o Adriano é o cara fortão que mata todo mundo e o Mujica é só de óculos escuros. Essa animação ia ser muito foda, cara. Eu acho que eles têm esse paralelo. Eu acho que isso é muito visto em política internacional. O quê? O quê? Essa semelhança entre os dois. Tá, beleza. Muito cara, bem. eu te falei que a gente tem que fazer um episódio com a minha prima. Que a prima tipo, ela é a diretora do doutorado, tipo, em política internacional, assim, numa faculdade gigante. A gente podia chamar ela um dia. Com certeza. Pra falar de política internacional e ela ser minha prima. Ia ser muito engraçado, assim. E vocês cresceram juntos ou mal conversavam, assim? Não, eu era muito simples, né? Eu te falei que eu morava numa casa de João de Barro. Casa de João de Barro. Não é a casa de barro. A dilexia acabou com tudo, né, cara? Era casa de barro. Tu não sabe dessa história. Tu acha que eu sempre fui desse tamanho, né? Você não eu foi. era muito pequenininho. Sim. A casa de João de Barro. Eu morava numa casa que era de... Meu pai conseguiu locar, depois de meses, de um João de Barro. João de Barro... Era uma casa, me lembro até hoje, R$240 por mês. Caralho. Morava eu, mais 6 filhos de João de Barro, que eu dividia quarto com outro João de Barro. Beleza. R$240 era o quarto da casa. Caralho, João de Barro, calma aí, cara. Porra. Mas eu morava... Enfim, eu não gosto de falar do meu passado, que eu fico emocionado. Beleza. O que isso tem a ver com a sua prima, cara? Você esqueceu já, né? Ela era minha vizinha. Beleza. Ela morava numa chaminé, ela era com morcegos. Casa de morcega. Outro, né? Outro lado era da outra família. região, né? Outra região. Mas ela morava, mãe, né? tadinha. Até hoje eu tenho o rostinho vermelho que chega do bicho de cabeça pra baixo, né?
O sangue nunca desceu, né? O sangue nunca desceu. Ela usa o colar, assim, pro sangue não descer, pra ela não esquecer do passado sofrido dela. Ela ficou rostinho vermelho. Ancestralidade, né, o nome. Muito bem, Alexandre. Vamos seguir, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos seguir esse episódio. Gente, tá acabando. Manual do Desespero Tá no acabando. Instagram, Manual do Desespero. Entrem lá, o melhor podcast que existe, que Isso. tá vindo, brabíssimo. Isso. Já tem gente do nosso apoia, cara. Já tem bastante gente. Obrigado a todo mundo que tá indo lá no nosso Apoia-se. Valeu, Pô, rapaziada. a gente tá se sentindo muito mal porque a gente não lançou episódio, a gente já tem gente do nosso Isso. apoia. Eu não tô me sentindo mal, Vitinho, tá? Eu tô, mas assim, estamos falando com a rapaziada que tá no grupo, né? Porque tem um nível de apoio que tem gente no grupo. Já tem gente no grupo do Zap Zap, que a gente tá trocando ideia lá direto, né? Já tá maneiro, não tá? Tá gostando do clima da galera? Tá, eu tô interagindo, as pessoas parecem legais até. É verdade. Até foi Gosto. foda. Até. Muito bem, Alexandre, né? Imagina a pessoa que clicou aqui pra ouvir a história do Pepe Mujica e falou, hoje eu vou aprender história. E aí tá lá na casa de João de Barro. Mas, Alexandre, o lance, qual que é? O Mujica, ele é um cara que cresceu de uma família modesta, não era sei muito como. pobre, mas era uma família pobre. E depois ele vai virar guerrilheiro, depois vai ser preso, vai ficar mais 10 anos na prisão. Calma, guerrilheiro. Calma. Tu vai por partes ou tu vai... Eu vou por partes, eu tô aqui fazendo um wrap it up, né? Pra pegar o ouvinte, entendeu? É uma tática de storytelling. Você joga o geral, aí ele vai falar, pô, como assim guerrilheiro? Vai ficar ouvindo até mais tarde. Ah, tem um gato caindo no penhasco. Essa é outra tática. Um vídeo, né? É. Beleza. E aí, depois ele vai ficar preso por mais 10 anos, depois vai virar deputado, senador, presidente e depois vai morrer. Parece o Brasil, com políticos que saem da cadeia direto para o comando do país. Extremamente necessária essa fala do companheiro Níquel, cara. Obrigado. Muito bem, a gente tá falando de um rapaz, Pepe Mujica, o apelido dele, né? Que nasceu em 1935 em Montevidéu, lá no Uruguai, na capital do Uruguai. O pai dele era agricultor, a mãe professora. Só que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos de idade. Então ele cresceu sem uma figura paterna muito próxima, né? Mas uma coisa interessante, né? Que a mãe começou, né? Teve que cuidar dele e dos irmãos. E a mãe se virou, né? Um salário só de professora para cuidar de um montão de criança. Eles cresceram num bairro semi-rural chamado Paso de la Arena. Ah, lindo lá. Conhece pra caralho, né? A mãe sustentou ele com dificuldade, né? E ele desde muito cedo teve que trabalhar. E aí uma coisa interessante é que por ele... Porque, tipo assim, a família da mãe dele era classe média, assim, até. Só que a mãe cuidou sozinha de muitos filhos. Então o salário... E o salário dela é de professora. Então ela passou dificuldade. Ele era meio que da família... A parte pobre da família. Tá ligado? E aí, enfim. Ele conseguiu estudar, mesmo trabalhando desde criança. Ele estudou em colégio público, obviamente. E o lance dele interessante é que a vizinhança dele... né, talvez por ser uma vizinhança pobre, tinha um lance de uma vida comunitária muito forte, de solidariedade. Os vizinhos se ajudavam muito, tá ligado? Tipo, quando faltava coisa no outro, eles conversavam e um ajudava. Isso aí não dá certo, né? Como assim não dá certo, cara? que coisa O horrorosa. Scan acabou morrendo, né, cara? Hoje 90 anos. Pra te ver como isso ficou. Carregou até... Beleza. Cara, mas imagina que louco, tipo assim, tem coisa na vida que não tem como comprar, né, mano? Se você... Se você... Você discorda um pouco, né? Tipo assim, você tem dinheiro e tal, assim, se eu conseguir fazer dinheiro... Igual o seu filho, vamos supor que você tem um filho agora, né? O que é possível a qualquer momento. Aí vem você com o seu guri e, pô, você não acha que seria muito bom pra ele, pra educação dele, se ele crescesse num bairro como esse, mano? Num bairro que tem a solidariedade. Porque, tipo assim, você ser um bom exemplo, a mãe dele ser um bom exemplo, o irmão dele, enfim, os primos, ok. Mas, pô, crescer num bairro onde tá todo mundo se ajudando, cara, deve ser um... Tá ligado? Eu tô falando, uma criança deve, pô, mudar muito a cabeça de uma criança. Tipo, pô, você tem que ajudar o próximo. Deve. Eu tô pensando se as pessoas ajudam e são legais também. Como é que elas são? Cara, eu acho que nem precisa ser legal. É ajudar. Eu acho que é ajudar, porque é o ato... Ajudar como? Não, alguém precisou de comida, vocês fazem uma vaquinha e compram um bagulho pra pessoa. A pessoa tá passando dificuldade, tá precisando de... tem um problema familiar interno, o marido... Vara de pesca, para ensinar a pescar. Ah, não. Tô falando com o Nick Mbele. Quarta-feira é o dia do Nick Mbele. Se meu vizinho... Cada dia um, galera. Cada dia um. Isso aí rolou lá no prédio, cara. Ah, é? Minha vizinha pediu comida, eu dei uma vara de pescar pra ela. Falou, faz 2 semanas que eu estou passando necessidade, se puder. Eu moro no 34, se puder me ajudar. Eu falei, eu vou te dar mais.
olha pra mim agora, esse momento vai mudar a tua vida. Legal. Eu dei uma vara de pescar, falei, ó, volta aqui um mês eu te dou a linha. Que isso? Eu dou aos poucos. É verdade. Que legal, cara. Eu dou aos poucos. Também que não dá pra dar tudo de uma vez. Cara, a Valinda me conta uma história quando ela era criança. Ela e as amigas foram comer pizza, sei lá. E aí passaram em frente uma pessoa em situação de rua. E elas ficaram com pena. Aí pegaram, tipo, os 100 sachê de ketchup e deram pra ele. Pega, ela conta. Cara. Sachê de ketchup, cara. Porque sobrou, né? Tipo, não precisa. Sacanagem. É muita filha da puta. E eu acho que eu sou ruim às vezes. Cara, Isso aí é... era criança. Sim, Mas muito sim. bem, Alexandre. Ele cresceu nesse ambiente de solidariedade, de coletividade, e ele levou pra vida, né? Uma coisa interessante é que ele tentou cursar Direito, mas no meio da faculdade ele abandonou. E aí, em entrevistas até mais recentes, ele falou assim, pô, eu era meio anarquista até eu entrar na faculdade e conhecer a militância estudantil. Então ele se politizou dentro da faculdade. Ele era meio que tipo assim, tudo bandido, tudo ladrão, né? Esses papos de gente que acha que é politizado, é só burra. Não, mas ele era... Calma, ele era anarquista, não era anarquista? Não, era meio anarquista. Ele não falou, eu tenho quase certeza, pelo que eu entendi, que ele não falou num sentido da ideologia anarquista. Ele falou no sentido de, eu não acreditava em ninguém, eu não tinha, tá ligado? Eu achava que todo mundo era bandido da política. Sabe? E aí ele se politizou dentro da faculdade, né? Mesmo não concluindo o curso de Direito. Tem tempinho pra mim? Opa! Tem tempinho pra minha pessoa? Tenho sim, Pra eu falar a palavra da KTO? Eu não sou religioso, mas tá Não bom. é religioso? Vai. Não. Até esse chão arder em chamas e levar tua família. Ah, legal. É o único jeito de salvar tua família. Não, acho que eu não posso falar isso, né? Cara, eu acho que não. Não. KTO é um site, não tem nada a ver com o que eu falei antes. É um site de apostas. Que é fácil de colocar o dinheiro. É fácil de tirar o dinheiro. Tem tudo que é coisa pra apostar lá. Tem. Coisas legalizadas, né? Ó. Futebol, basquete. Só no futebol tem masculino, feminino, campeonato estadual. Isso. Aqueles campeonato europeu. Sim, De cara que fala que torce pro Manchester. Não, futebol sobra. Torce pro Manchester. Sei como é que é. Sou Chelsea. Parece esses campeonatos aí Cara, mora também. em Guarulhos, tá ligado? Tô ligado. Fácil de colocar o dinheiro. Sim. Fácil de tirar o dinheiro. Se tiver dúvida... Você vai lá no Instagram do KTO _ Brasil. É o Instagram da KTO, onde pessoas de verdade tiram suas dúvidas. Você pode perguntar o que você quiser, que vai ter gente lá o tempo inteiro, Alexandre Níquel, para tirar suas dúvidas. Mas além disso tudo, né, também tem um outro negocinho, que é um presente do História Pros Brothers, junto com a KTO, para você que tá ouvindo. Que é o quê? É o cupomzinho de free bet. 20%. Né? Usando o cupom HPB20. 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 Tá na sua tela. primeira aposta. Sim. Você vai ganhar 20% em cima da grana que você colocar. Então, Olha aí, que colocou delícia. R$50, ficou com 60, colocou 100, ficou com 120. Para você apostar como você quiser. É legal usar essa graninha. Quem nunca apostou, vai de leve, tá? Vai ali, põe R$2 aqui, te diverte. Tenta entender como é que são as coisas. Antes de chegar, porque às vezes o cara vai emocionado, né? Não, e outra coisa, às vezes também o dinheiro, ele é apenas um pequeno salzinho, Alexandre, pra temperar a experiência. Vai chegar uns amigos pra tomar uma cervejinha, pra ver um futebol, pra ver um esporte. Pô, bota aí, cada um aposta num time, eu aposto no meu, você aposta no teu, R$2, R$3, tá bom, meu amigo, é divertido pra caramba, não precisa ser só, tipo, eu vou fazer dinheiro, pode ser só uma forma de deixar mais divertido o momento, que já vai ser divertido. É assim que eu uso. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Mas Alexandre, o nosso querido, ele cresceu num ambiente sem pai, né? Aos 5 anos ele perdeu o pai dele. Que tipo de criança, aliás, que tipo de adulto você acha que você seria se você tivesse crescido sem pai, cara? Eu fiquei pensando nisso, lendo essa história. Tá ligado? Eu acho que ia me atrapalhar de um jeito, cara. Também acho, cara. Eu acho que eu ia estar fudido. Eu ia ser um fudido da cabeça, assim. Acho que talvez ia rolar aquele lance que acontece muito de outras figuras masculinas assumirem esse papel. Aí resolvem, de certa forma, né? Mas eu ia ter que ver quem seriam ali perto de casa. Quem seriam meus tios. Que, pô, tem tios legais também, tias, tipo, mas eu acho que eu teria tendência a ser um fudido. Meu pai é um cara bem legal. O cara me incentiva a coisas legais. Eu acho que, tipo, eu gosto bastante dele. Acho que ia fazer uma falta desgraçada. E pensando pela perspectiva... Meu pai tá aqui, inclusive, né?
Em São Paulo? Aham, fui ver Bailarina do John Wick com ele ontem no cinema. Maneiro o filme? É, ok, bem ok. Tipo, não é mágico, maravilhoso, mas é ok. Mas então, pô, velho, eu não... Com certeza, eu apostaria legal que eu ia ser bem pior. Acho que mais cagão, talvez. Não sei. Eu acho também que eu ia ser um moleque ruim, assim, tá ligado? Uma pessoa pior, tipo, no sentido de ruindade mesmo, assim, tipo, de fazer merda. Acho que eu ia fazer mais merda, acho que é isso, assim. E aí eu ia aprender coisa mais errada. Tá Eu acho que talvez eu seria mais cagão, acho, talvez. Teu pai foi o cara que falou, vai lá e faz, porra. Não, pior que não. Eu acho que ele nunca teve essa voz, assim, incentivo de... Mas eu acho que é muito de, tipo... Não, se tu quer, faz, né? Tipo, tá, E aí, tipo, aí você se questionava, É, né, tipo assim, mas, mas é que eu acho que só de não ter ninguém podando, né? As paradas, assim. E eu não sei, talvez, assim, pensando pela minha criação, se eu fosse mais só minha mãe, talvez teria sido mais nesse sentido, assim, um pouco mais receosa com as coisas, assim, sabe? Okay. E aí tinha um equilíbrio em casa, assim, né? Mas eu acho que ia ser pior, acho que ia ser pior. Não tem como, galera. É verdade. Então, rapaziada que ouve, que tá devendo pensão... Não, aí tu já tá confundindo as coisas. Não, pô, como pensão. Ué. Ah, que tu é a favor da pensão. Cara, você há 5 anos atrás tu fez uma piada falando que era contra a pensão alimentícia. E aí um ouvinte na época veio conversar contigo na moral. Eu me senti mal, foi a primeira vez que eu me senti... Acho que foi a única vez que eu me senti mal por causa do podcast. Foi a única vez que eu falei uma coisa... cara. Que ela veio... mas enfim, não se deve dar dinheiro pra quem não trabalha, galera. Para com isso, cara. Para com isso, cara. Eu pensar que é verdade, cara. Porra, vai tomar no cu. Mas eu vi, acho que apareceu uma... Ontem eu tava vendo o Jogo do Brasil. Isso sim é sofrimento, diga-se de passagem. E aí apareceu uma reportagem que acho que tem 2 milhões de caras que não pagam pensão. Caralho. Que estatisticamente tem alguns ouvintes nossos. eu tava com a Catarina, só falei, pô, mas tem mina chata aí. É muito chato, cara. Caralho, Nico, lá. Ai, cara. Cara, porque eu fiquei pensando, alguém deve ter pensado isso, né? Alguém deve ter pensado de verdade. Tem umas minas... Léo Lins, por exemplo. Que complicam. Opa! As minas que complicam. O Léo Lins já esfregou a mão. Opa, amanhã vai render. Alexandre, muito bem, né? Agora que você entendeu um pouquinho sobre a infância do Mujica, eu quero falar pra você um pouco sobre os anos 50, que é quando o nosso querido Mujica já tá com seus 20 anos ali, mais ou menos. Mujiquinha, ele se aproximou do Partido Nacional, que é um dos partidos mais tradicionais do Uruguai. O Nacional, ele é conhecido como Partido Blanco, e ele antagoniza com o Partido Colorado, que também, né, os grandes 2 partidos do Uruguai até hoje. Tá, eles são tão importantes lá. Uma coisa maneira é que os partidos, eles, obviamente, eles vão seguir as mudanças, né, da sociedade, vão acontecer de forma institucional, né? Então é lento, são reformas, né? Você quer uma mudança na vida das pessoas? Quero mudança. Então é devagarinho, né? A via política é uma via lenta. E tem gente que tem pressa, né? Quem tem fome tem pressa, né? Já diria a expressão. E aí acontece que ele vai começar a perceber que, cara, tem gente morrendo por conta dessa lentidão. E ele não vai conseguir ficar satisfeito, ele vai querer fazer uma mudança um pouco mais radical. E ele encontra dentro da luta armada essa forma de fazer mudança radical. Ah, então pegou em armas mesmo. Pegou literalmente em trabucos, em armas. E, obviamente, né, é importante lembrar que década de 50, 59, mais especificamente, é quando Cuba tem a Revolução. E aí esse clima efervescente latino-americano da esquerda, ou da esquerdita, é um clima de que, pô, dá pra você fazer coisa pegando em armas. Tá ligado? E aí ele vai entrar para um movimento bem conhecido, que é o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Ele foi um tupamaro, ele entrou no movimento do Raul Sendic, né? Ele depois vai se tornar... Raul Sendic. É o nome do cara, pô, que fez o tupamaro. Tá bom. E aí, que você achou graça o nome dele? Não é que... porque eu pensei que era em inglês, daí Sendic, eu fiquei pensando, tipo... Ah, não, beleza. Não automático na minha cabeça. Tá bom, beleza. Desculpa, cara. Não, tudo bem, atrapalhar o episódio, não quis trabalhar. Eu preparei um roteiro aqui, tá ligado? Não, tô me entregando aqui. Tá, não vem dessa apagada que eu sei que foi o ChatGPT. Ah, tá bom então. Não é a porra do roteiro do História Meia Hora que eu tô utilizando, não. Mas isso ninguém liga, Alexandre. Que também foi feito no ChatGPT. Muito bem, Alexandre. O que acontece? A gente tá falando de Tupamaro,
Tupamara é um grupo de esquerda, né, guerrilheiros e tal, que utilizavam a luta armada e eles tinham o que eles chamavam de ação Robin Hood, mais especificamente ação Robin Hood urbana, que a ideia era assaltar banco, assaltar mercado e pegar, tipo, uma pequena parte e deixar pro grupo, né, que precisa, e a grande maioria é dar pros outros. Para as pessoas mais pobres, tá ligado? Tanto dinheiro quanto alimentos e tudo mais. E aí a população foi gostando deles, né? O Robin Hood urbanos, né? Então a galera, a população vai apoiando cada vez mais. E uma coisa interessante é que essas ações violentas, de certa forma, elas eram o mínimo violento possível. O que dava pra não dar tiro, o que dava pra não matar uma pessoa, um guarda ou algo do tipo, eles faziam, mas acontecia. Né? E isso já muitas vezes era o suficiente para o governo, enfim, botar os caras como prioridade aí na lista, né? De pessoas de grupos que têm que ser caçados. O Mujica, ele inclusive participou de uma ação chamada Tomada de Pando, em 1969, que eles invadiram uma cidade inteira, a cidade de Pando, né? Bloquearam as ruas, invadiram as instituições que tinham lá e roubaram até o banco. Então a cidade inteira foi roubada pelos Tupamaras. Assim. Mas roubar banco é de boa, né? Eu acho que é tranquilo. Eu não fico bravo com roubar banco, né? Esse episódio tem apoio do Itaú. Imagina. Enfim, né? Vamos eu não sei, acho que... Vai, então, fala então, vai. Acaba com o podcast de uma vez, fala. Cara, se desse pra assaltar a indústria farmacêutica, eu também acho de boa. Que as farmácias não tem culpa. Mas roubar banco, porra, velho. Roubar banco não é errado, né? É bater em manequim, tipo, porra, velho. Não assim tão errado. Beleza. Tá bom, então tá dito então. Eles fazem dinheiro, não precisa. Olha, o cara não entende. O próprio banco, né? É só abrir a gaveta e pegar outro. Muito bem, cara. Alexandre, o nosso querido Pepe Mujica, ele foi baleado 6 vezes pela polícia. Porra! Tomou 6 tiros. O que me leva a pensar, fiz um cálculo aqui, se você me permite, se o 50 Cent tomou 9 tiros, talvez estejamos diante do 33.333 cents. E aí? Eu acho que faz sentido, cara. 33.33333 cents. Ou entendeu, talvez... galera? Matemática. Ou talvez a gente esteja se dando conta que existe o 50 Mujica, que é o representante que vai lá, que só rouba da Candy Shop. Cara, moleque, imagina tocando Candy Shop com Adriano e Mujica, a série, assim. Esse é o pior roteiro. O crime. E o 50 Cent, assim, esse é o pior roteiro. Estou roubando a Candy Shop. Acho que esse... legal demais. Beleza, né? Então tá dito, então, a piada aí, ficou... Então ficou aí, excelente piada, galera. Ficou, galera. Ficou. Muito bem, cara. Ele vai ser preso, depois que ele toma 6 tiros da polícia, não fica tudo fudido. E ele vai preso, né? Uma coisa interessante é que ele não fica preso por muito tempo, ele fica preso por menos de 2 anos. E em 1971, ele faz parte de um... Mas, só explicando, esses 6 tiros pegou tudo no braço, né? 6 tiros, cara. Não foi tudo na testa, né? Eu acho que não ia ter Pepe Mujica hoje. Pô. Mas 6 tiros e sobreviveu. Você acha que é mentira? Já não sei. O 50 Cent você não duvida, né? Não falei nada. Mas... Então você acha que 50 Cent exagerou também? Mas assim, 6 tiros e tá de boa. E era inocente, tá bom. É inocente é uma questão de perspectiva, tá bom, né? Não, tudo bem. Deu tiro em vagabundo. Não. É isso, é. Tudo bem. Muito bem, Alexandre. Ele fugiu da prisão em 1971 numa fuga cinematográfica. Ele e mais 100, mais ou menos, presos políticos fugiram do presídio de Punta Carretas. E sabe como? Fizeram um túnel, mano. De dentro pra fora. Maneiro, né? Fizeram um túnelzinho e conseguiram cavar por meses. E aí saíram da prisão e foram embora. Pô, cara, o pessoal que faz prisão é ruim, né? Porque... eu acho também, cara. Eles deviam botar tudo cimento embaixo ali, uma coisinha mais... Como antigamente, como era comum, né, o pessoal cavar buraco, né? As chapas de ferro, uns negócios assim. Pô. Tem muita coisa que podia ser feito lá, mas ficou a dica aí, ajudando a melhorar o sistema prisional. Eu queria ver uns projetos de prisão. Prisão? Putz, deve ser legal, né? Pelo, assim, olhar a parada, né? Tipo, como é feito e como se desenha uma prisão. Eu acho que eu faria uma pós em prisão. Você acha que você seria um bom arquiteto de prisão? Puta, pior que eu acho real, sim. Eu acho... Não sei se é um hobby que eu teria. Meu pai é arquiteto de prisão. Imagina, chegar no rolê assim. Cara, arquiteto de prisão. Vou trabalhar nisso aí.
fazendo The Sims. Beleza. Alexandre, a gente em 1972, ele fugiu em 71 e em 72 ele vai ser preso de novo. E dessa vez ele vai ser preso de novo e classificado como refém Como assim? do regime. Ele não era mais um preso, ele era um refém do regime contra a luta armada. Porque acontece, em 73, um ano depois da prisão dele, ele ficou um ano como preso, né? E aí, um ano depois, aconteceu o golpe militar, né, no Uruguai, e virou uma ditadura. E aí pegaram ele e não botaram como preso, é refém. Esse cara aqui é, tipo assim, vai ser uma arma que nós vamos usar contra a guerrilha. Entendeu? Contra a guerrilha armada. Então ele se ferrou muito mais. Ele passou 13 anos preso e quase 10 na solitária. Pô, aí quebrou o homem, né? Óbvio que ele ficou feliz só com o Fusca depois. O cara tava sozinho. É meio isso mesmo, sabia? Claro. Você falou brincando, mas é verdade. Não, acho que a solitária é a resposta para o desequilíbrio econômico, cara. Entendi, legal. Na sua prisão vai ter um montão de solitária, né? Cara, eu acho que se tu tá na solitária, todos os outros problemas diminuem. Legal. Tu fica sozinho, né, cara? Daí... Ou tu dá cabeçada na parede até morrer, né, também. Né? Não, mas é um assim, ou outro. Tu não acha que todos... Tu acha que deve mudar tudo? Tua química, assim, real da tua cabeça deve ser um bagulho? 100%. Eu acho que é um troço que... Ele ficou na solitária, só que ele tinha contato, se não me engano, uma vez por mês, assim, humano pra pegar as paradas, enfim. E aí, um contato mínimo, assim. Então ele ficou na solitária por mais de 10 anos. Aliás, quase 10 anos. Uma coisa interessante é que, tipo, nós tínhamos a cela era muito pequena, não tinha luz solar. Então, assim, imagina também isso, né? Isso é uma loucura. Passava fome, era torturado e tudo mais. Aí tão ruim assim. Ele contou a história dele, ele falou que bebeu urina, comeu papel, comeu sabão. Tomou xixi, Pô, tu riu disso, cara? Tomou xixi. Mas xixi é bom pro... Não tem médico que é a favor de tomar xixi? Médico burro, não tem não. Ah, é? Mas isso é uma lenda urbana, então. Cara, o xixi não é uma parada legal de tomar, não. Tá bom. Eu não sei se eu preciso te explicar, dar esse disclaimer, galera, mas... Cara, eu já ouvi falar disso. Eu acho que era uma lenda urbana que, enfim, existe. Que o Lyoto Machida tomava xixi também, né? Ah, peraí. Mas não. Eu tinha um tio meu que tomava xixi, cara. Falava que era bom. Papo reto, eu juro. Um tio que é lutador de jiu-jitsu, inclusive, né? Um tio meu, tio Eusébio. Um beijo pra ele, inclusive. E, bem, ele bebeu urina, comeu papel, sabão. Por que ele comeu papel? Devia estar com fome, né, pô? Acho que é sacanagem. Eu não sei, cara, o cara bebeu mijo, não sei, o cara podia estar... Ué, devia estar com sede. Não, ele podia estar meio biruleibe, colocar, cara... Tu não tem algum amigo bêbado que já bebeu mijo? Nunca tenho? Não, nunca tive. Mas sem querer no copo, assim, porque parece, o cara acha que é uísque, ou alguém pega mijo, põe gelo e dá pra pessoa. Nunca? Nossa, não, cara. Que tipo de amizade que você tinha, né, cara? Muito velho. Mas, enfim, uma coisa que ele fez, ele recebeu alguns livros, né? Só que era tudo livro escolar. Uhum. Livro de química e física. E aí ele conseguiu desenrolar um lápis e papel pra ele ficar janta. copiando. Ah, tá. Um banquete pra ele. ele vai lapisinho. Vai na biblioteca, acho que é buffet, ele acha. Porra! É um banquete isso aqui? É Natal? É selfies? Selfie, pô. Aí ele começou a copiar, cara, os livros de química e física pra manter a cabeça no lugar, segundo ele mesmo. Aí pegou mais 8 anos por plágio. Imagina. Ué, se ele copia o jogo da Nintendo, é isso. Propriedade intelectual, você está preso por mais 8 anos, Mujica. Tá aqui. Muito bem. Mas aí, Alexandre, qual que é o ponto, né? Esse período dele fez ele desenvolver meio que toda a filosofia de vida dele, né? Baseada em humildade, simplicidade, resistência, obviamente. E aí ele vai crescer, né? Vai sair de lá mais tarde, né? Ele vai ser libertado em 1985, cara. Ele foi preso em 71, fugiu um ano, voltou no outro. E em 85 ele teve uma anistia geral, né? Dentro que nem aqui no Brasil, em 79, né? Também teve anistia. E aí os presos políticos foram todos libertados. E aí ele volta todo esmilinguido da cabeça, né? Já completamente diferente. Esse aí precisava de terapia mesmo, né? Esse aí. Porra! Precisava de muita coisa. O nosso Conde do Monte Cristo, ele vai pegar e não vai voltar pra luta armada, tá? Ele vai falar, pô, pensando bem. Cara, a última vez... Acho que eu aprendi uma lição, família. E aí ele vai abraçar a democracia. Tanto porque, né, já vivia num governo mais democrático mesmo, né? Uhum. Então ele vai fundar com outros ex-tupamaros, ele vai formar o Movimento de Participação Popular,
que é meio que uma corrente dentro de uma frente ampla que existia no Uruguai, onde vários partidos de esquerda, enfim, lutavam para melhores condições para os trabalhadores. Vai virar político, né? Foi eleito deputado, depois senador, e aí, principalmente como senador, ele vai ficar muito conhecido no Uruguai, porque ele é o cara que é muito conhecido porque ele vivia numa chácara pequenininha, dirigiu o Fusca azul dele, né, o clássico. 90% do salário dele era doado e, em geral, começou tipo, pô, quem é esse cara, tá ligado? Começou a chamar atenção, né? E aí, em 2010, ele é eleito presidente. 90% ele doava? É. Pra quem? Projeto social, cara. Isso aí tá com... Leonardo DiCaprio. Ou doava pra ele mesmo, tinha uma empresa, uma ONG fantasma. Que nem o Chaves comprando churros, né? Tipo, ô, me vê os churros, por favor. Aí ele vai pro outro lado, muito obrigado. Legal. Então, mas ele... A galera pilhou muito nele por ser o cara humildão, né? Tipo assim, a figura... A figura, é isso daí. A figura, né? Eu acho que é importante lembrar que a gente tá falando de... Tipo assim, como deputado, foi puramente a parte política dele, de esquerda e tudo mais. Senador, já é um pouco dos dois, né? Que ele vai ganhar um pouco de fama pela vida simples, mas ele já tinha uma base política, né? Pela história dele, né? Quem é de esquerda e lê sobre ele, fica... quem é a favor de guerrilha e tudo mais, fica encantado com a história de vida desse cara. Agora, quem não é... Isso não te inspira, Vitinho? Não, me inspirar com certeza. Não, tipo assim, ó, tu ir agora e virar o podcaster que mora na casa do João de Barro. Tipo assim, tu virar o cara... a gente faz um esquema pra ti. Lá vem. A gente faz uma casa bem pequenininha, bem desgraçado, como uma CG, uma motinho mais simples. Eu faço um documentário assim, o podcaster que vive com o mínimo dos mínimos. Não, ele ficou conhecido como o presidente mais pobre do mundo. Tá ligado? O Mujica. Então pode ser o podcast mais pobre do mundo. E aí tu começa a ganhar simpatia das pessoas pela tua humildade. E aí tu fala que tu doa 90% do que tu recebe pra mim. Legal. E aí te acerta isso. Depois, né? Porque os teus 10% vão aumentar. Então, pra ti, proporcionalmente, não vai fazer diferença. Tipo, proporcionalmente. Não vai fazer diferença. Entendi. Tu não parece ter comprado muito a minha ideia de ser um podcast. Eu vou ler aqui no e-mail aqui direitinho. Mas seguindo, né, a ideia, ele vai ficar 5 anos no poder. E nesses 5 até 2015. E até 2015 ele vai fazer um monte de reforma progressista mesmo no Uruguai, né? Alguma legal? Pô, algumas, na verdade. Primeiro que a maconha para uso recreativo... Primeiro a maconha, é isso? E aí você teve o combate ao narcotráfico muito legal. Diminuiu muito o narcotráfico em geral. Combate ao narcotráfico muito legal. Sim, combateu bem. Tá. Ele legalizou o aborto seguro e gratuito. Olha aí. Aprovou casamento igualitário. Então, a gaysarada tudo casou. Não, pô. Pô, isso é sacanagem. Ele reduziu drasticamente a pobreza de 30% para algo em torno de 9%. Deu muita coisa. Ele dizia que ninguém era pobre, porque ele era mais pobre ainda, né? Aí é fácil. Aí na hora que o IBGE batia na porta dos pobres, pode ficar sem graça. Caralho, o Mujica tá pior. O Mujica tá lá fudido, comendo sabão e papel. Né? Eu acho que começou todo mundo viver como presidente, foi isso, assim. Começou legal. Moleque, imagina a pessoa que clicou aqui, cara, pra aprender sobre o que foi mesmo Mujica. Mas o Mujica, então... Como é que ele diminuiu a desigualdade? Diversos programas sociais, pô. Tipo o quê, assim? Distribuição de renda e tipo os Bolsa Família da vida. E não só isso, né, cara? Também teve outros investimentos. Uma coisa interessante também é que ele sempre foi um cara focado em uso de energia renovável. Então ele sempre teve essa preocupação ambiental. O que hoje é meio que padrão, Mujiquinha já estava defendendo lá atrás, tá ligado? Pô, o mundo todo vai legalizar maconha, como você sabe, né? Futuramente. Os gays tudo vão casar, se quiser. Sustentabilidade é a palavra do momento. Tudo isso o Mujiquinha já tava lá fazendo, pô. Então tá, se tu tá dizendo... Que você acha que não? Você acha que no futuro... Não, tô te ouvindo, não tô desconfiando. A Greta Thunberg vai ser linchada. Eu acho que o ambientalismo não dura muito mais. Vai acabar as plantas. Eu acho que... O pessoal começa a encher o saco. Eu acho que isso é muito culpa das tartarugas, cara. Não as ninjas, né? Mas as tartarugas, porque essa parada do canudo... Sim. Eu acho que se voltou contra o meio ambiente, cara. Você acha que valia a pena perder um pouco de plástico ali no canudo pra não prejudicar o movimento? Não, porque assim, agora todo mundo
Primeiro que todo mundo... Ninguém acredita muito que as tartarugas ficam engasgadas com os canudos, né? Elas são bem burras mesmo. E aí tu vai no lugar, pega um canudo de papel, te dá raiva. Então tu já fica com raiva do meio ambiente quando tu tá tomando teu milkshake. Ou tua coquinha zero. Entendi. E eu acho que isso vai acumular, cara. Eu acho que a gente vai enxergar que a natureza é nossa inimiga com o tempo. Legal. Acho que não tem outra saída, a não ser a gente abrir os olhos pra isso e declarar guerra contra a natureza. Beleza. Então, natureza, abre o olho aí que nunca tá chegando. Muito bem, Alexandre. Tá vindo com tudo. Ele saiu do governo em 2015, como eu falei, né, no final do ano, e não teve nenhum escândalo, tá, de corrupção, algo do tipo. E ele sempre assim, muitas pessoas, a oposição tentou ir atrás dele, né, investigar a vida dele. Chegava lá, era um velho numa chácara com fusca, tá ligado? E não deu mesmo, assim. O cara realmente, até a oposição aceitou que não, ele é isso mesmo, assim. Ele é realmente esse cara simples, né? Eles podiam discordar de políticas, né? Mas o cara era... Isso, exatamente. Mas você sabe como é que é política, né? É muito mais suja do que isso, né? A pessoa procura uma frase em outro contexto, Mas do outro lado. ele poderia também estar, não necessariamente desviando ou roubando pra ele, mas fazendo ações corruptas também, né? Teria Então, como. mas ninguém encontrou nada, esse é o meu ponto, entendeu? Terminou o governo, tentaram, né, provar que ele tava fazendo, que era impossível um cara ser tão humilde assim. Tá, foi que Ele é nem humilde demais. Então que nem o Jair, né? Foi que nem o Bolsonaro, né? Por quê? Não acharam nada, foi... Nunca acharam nada, verdade. Aí, ó. Verdade, Duque. Eu acho que eles têm um paralelo, os dois, né? Bem parecidos, cara. Acho muito parecido. O guerrilheiro, outra militar, olha aí, ó. Pegaram em arma, foi preso. É verdade. Mas eu não sei qual o carro do Bolsonaro famoso. Ele tem algum? Porque o... Cara, ele Andava de ontem, moto, ele, né? Andava de moto. Ontem ele deu lá o bagulho pro Xandão, né? Auditoria não, pô. Como é que é o nome? Foi entrevistado, né? Porque ele tá sendo processado por Depoimento, 65 talvez? crimes. 65? Não, 65 é mal dizer, mas acho que tipo sem brincadeira, uns 9, assim. Uhum. Capaz de pegar mais de 20 anos se ele for pra tudo, tá ligado? Se for tudo comprovado, né? E aí ele foi falando, tipo assim... Ele foi questionado sobre dinheiro, né? Ele falou assim, não, me deram aí alguns milhões em Pix. 17, quase 18. E aí ele falou, e aí dinheiro a gente gasta, né? 18 milhões a gente gasta, né? Muito foda. Porque o pessoal apoiou ele lá. Você também, né, Nick? Claro. Desses 18, uns 14 foi meu. Legal. Muito bem, Alexandre. Em 2015, ele deixou a presidência, voltou à vida rural, mas ele continuou sendo senador até 2020. Então, de 2015, ele virou senador novamente. Em 2020, ele se afastou por questões de saúde. Em 2020 é importante lembrar, a pandemia chegou, né? E aí ele era, obviamente, do grupo de risco, porque ele era um senhorzinho bem idoso. E tinha outros problemas de saúde também. Ele era casado? Casado, sim, com a mulherzinha de sempre. Como é que é o nome da mulher dele, cara? Eu anotei em algum lugar, não tô achando a senhorinha dele. Lúcia Topolansky. Bonitinho, bonitinho. Casalzinho de véia, bonitinho. É né? fofo, né, cara? Demais, demais. Mas aí, qual que é o lance? Ele falou, galera, a pandemia chegou, eu vou voltar lá pro campo e vou ficar lá, né? Porque tá foda. E aí, nesse momento, ele anuncia um câncer no esôfago. Em 2020. E aí, por conta desse câncer, ele faleceu agora, em maio de 2025, aos 89 anos. Viveu bastante, fez bastante coisa. Fez, pô, que isso. Se a gente tiver uma vida que nem a dele... Ele tinha filho? Tinha filho. Deixou o Fusca pro filho. Deixou um Fusca pro filho. Ele é um cara que é muito conhecido pela coerência, talvez, ideológica. Não sei se isso faz sentido, né? Porque o socialista, o comunista não precisa ser pobre, né? Não. Mas ele viver uma parada, tipo, e defender a mesma parada, assim, né? Tem um poder de convencimento. Eu sou contra essa... Como é que eu posso dizer? Essa caça às bruxas aos hipócritas, né? Eu acho que os hipócritas são injustamente perseguidos, né? Acho que você pode ser hipócrita e tá certo. É verdade, cara. Ah, você é um hipócrita. Beleza, mano. Mas o que eu falei? É mentira ou é verdade, seu filho da puta, tá ligado? Acho que dá pra ser hipócrita e tá certo. E é isso. A vida dele foi a vida de um cara pobre, guerrilheiro, torturado, sobrevivente, senador, deputado e presidente mais pobre do mundo. Gostou dele? Eu não sei. Eu acho que a mina dele deve ter ficado meio puta, assim. Querendo ir pro cinema, né? Mas não, querendo ir pro cinema. Lilo Street 2 aí, tá ligado? E ele velho. não. Não sei, cara. Eu acho que... Mas ele parecia um velho fofo, né? Muita coisa. Eu queria saber As fotinhas dele são tudo fofo.
Eu queria saber se eu queria fazer um podcast com alguém que odeia o Pepe Mujica. Pra ver se tem algum... Pô, deve ter... Ó, quer ver aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Hipocrisias Pepe Mujica. Quer ver? Ele devia ter um avião de ouro, alguma coisa assim. Ou ele é só um velho legal mesmo. Cara, eu acho que é literalmente isso. Caraca, é verdade. Eu acho que é isso mesmo, cara. Não tô achando nada. Que doideira, né, cara? Ele era um comunista, né? Então, de repente isso, né? É, mas eu acho que da espécie boa, assim, né? Talvez. Rodrigo Constantino, conseguimos, família. Encontrei um crítico. Vai. Encontrei. Mujica, o fofo, entre aspas, que apoia Maduro. Não há esquerda Aí, ó. socialista moderada. Aí, ó, Constantino, conseguiu. Ele muito apoiava bem. um cara palha, então, tipo isso. É isso. Não, isso é o argumento do Rodrigo Constantino. Né? E tem o texto aí, desse cara aí que sempre faz comentários bem moderados e pé no chão, né? Muito bem, Alexandre, você acha que tem algum político no Brasil que se compara a Pepe Mujica, assim, no estilo e tudo mais? Eu não vejo, né? Cara, na real, porra, tenho pra caralho. Que é? Tenho pra caralho. Que é o cara que faria eu fazer campanha, assim. Que é o Olívio Dutra. Ah, que perdeu, né? É. Na última eleição pra governador, se não me engano. Não, pra senador. É um velho. É que o velho. Esse cara tem um bigode Maneiríssimo, né? no carisma. É. Velho só anda de ônibus, assim. É tipo. Ele é o Mujica era playboy e tinha Fusca. O Olívio anda de ônibus. Tipo, É verdade. não, mas ele. Puta, ele é o approach cara queridão, um approach cara que. Tipo, um cara culto, assim, um cara que dá pra ver que tem um trato fino com os seres humanos, que é... Maneiro. Eu acho que ele foi governador também, ele foi prefeito de Porto Alegre, o pessoal gostava dele bastante, assim. Foi... Acho que aquele cara que era de esquerda, assim, as pessoas de direita meio que... Ah, tá. Não, beleza. O cara tá fazendo o corre dele e não tem como dizer que o que ele tá fazendo é absurdo, Maneiro. assim, sabe? Ele meio nesse clima, né? É. Maneiro. No Rio tem acho alguém, que fora o garotinho? Eu acho que... A garotinha é muito foda. Foi ele que fez greve de fome? Não, foi o Glauber Braga. Eu gosto do... De greve de fome, você acha Eu acho muito foda assim, alguém fazer greve de fome. Alguém, assim, quando é um motivo... Tipo, eu fazer greve de fome pra Olivia Rodrigo voltar pro Brasil, assim. Tipo, alguma coisa. Isso aqui. Cara, um político que me lembra um pouco ele é o Gabeira, né? Fernando Gabeira, que faleceu também recentemente. Ele me lembra o clima do Mujica. Maconheiro também, né? Maconheiro também, guerrilheiro também, né? Ele ajudou a sequestrar o embaixador dos Estados Unidos durante a ditadura. Tem uma vida um pouco parecida, né? E uns papinhos bem sobre humildade, eu gosto do Gabeira. Inclusive, eu revi esse filme há pouco tempo. Aquele do O que é isso, Gabeira. companheiro, né? É um bom Também filme. revi há pouco tempo. É um bom filme, bem, assim... Porque eu tô vendo bastante filme nacional, né? Por causa do canal que eu tô... História de Cinema, canal no YouTube que eu tô com a rapaziada. E eu tô vendo uns muito ruins, cara. Tá ligado? Então esse se destaca, assim. Realmente é um filme bem maneiro. Mas teve mais algum que tu viu que é legal? O do Luiz Gama, o Doutor Gama, né? Um filme bom. Getúlio é um filme ok. Ok, bem pé no chão. Que é o do... Que o Tony Ramos faz e Getúlio Vargas. Não sei se você lembra desse filme, né? Getúlio peludaço, assim, né? Do nada. É verdade. E assim, isso aí, não explicar isso é foda. Tinha que ter um background, né? O cara ele caiu num posto de piche, né? Depois uma posto de galinha pulou nele, sei lá. Tinha que ter alguma coisa assim. Qual outro que eu vi, cara? Eu vi um monte de filme. Eu vi o Estrada 47, que é sobre a FEB, né? Os pracinhas na Segunda Guerra Mundial. Mas esse é bem ruim mesmo. Assim. Esse é o pior ou teve algum pior? Cara, eu acho que é o pior. Eu assisti Olga. Eu não vi o do Dom Pedro. Tem o do Dom Pedro, não tem? Independência ou Morte, o meio antigo? Não, bem recente. Não que eu saiba, cara. Tipo assim, com um ator tipo Cauã Raymond da Dom Pedro. Não, isso é novela, eu acho. Não, acho que tem um filme, cara. Tá, pode ser, eu não conheço, mas pode ser. E eu vi Olga, cara. Olga, não sei se você tá ligado. Não. Que isso, cara? Nunca vi Olga? Sim. Tô ligado, sim. Só ouvindo a informação, é um filme de 2022. A Viagem de Pedro, com Cauã Raymond no papel principal. 21, mas é isso mesmo. Que legal. Pô, parece ser bem produzido, né? Eu não... Que é Dom Pedro I vindo no Brasil, aparentemente? Acho que sim. O brother Dom Pedro lindo num barco. É isso daí. Ele sendo muito lindo. Legal. É isso, cara. Eu tô vendo esses filmes aí. Olga é legalzinho.
Olga é um bom filme, só eu acho que um pouco... Que o Getúlio também peca da mesma forma, que eles querem botar todos os fatos históricos conhecidos das figuras. E não tem comédia. Aí não... Falta um Matheus Nastergalli, né? Não, mas sério, aí não... Fica meio ruim, assim, a realidade ela não tem roteiro, né? Então, os acontecimentos de verdade, alguns têm que ficar de fora. Eu sou a favor disso, tá ligado? Por mais que seja professor de história, eu acho que vale muito mais a pena se abrir mão de momentos históricos do que, dar aquele selo, falei de tal coisa, hein? Saca? E um filme do Mujica com Jack Black? Continue. Desenvolva mais, por favor. É assim, vai contar só porque é baixo orçamento pra caralho. Uhum. Então vai ser a época dele na Solitária. E fica cantando, né, inventando música sozinho na parede. Jack Black. Vai ser um plano sequência de 1 hora do Mujica da Solitária. É o Jack Black. Pega assim, ó. Câmera começa assim, câmera aberta. Uhum. E ele tá virado de costas pra câmera e um barulho. Aí vira, ele tá cheio de papel na boca, assim. Aí ele tem que fazer música, cara. Jack Black, cara. The paper in my mouth, tá ligado? Tem que que a segunda parte é mais musical, né? Beleza. Que já é ele delirando. Que ele tá copiando os livros, assim. Beleza. Eu acho que é um bom investimento. Eu vou abrir hoje um outro Apoia-se, além do Manual do Desespero. Vou abrir um outro Apoia-se pra esse filme, cara, porque... Eu não sei, porque eu acho que o Jack Black de peruca podia ficar meio... O Jack Black caracterizado podia ficar meio Mujica, cara. De verdade. Não, acho um bom casting. Uhum. E o filme em inglês ainda, a galera fica putaça, assim. Por que a vida não é só como eu quero? Verdade, Nico. Por que a vida não é só como você quer? Por que eu não sou Deus, né, cara? Cara. Tantos questionamentos, né? Você olhou pra câmera. Fala aí, por que você olhou pra câmera? Tá nem gravando o vídeo, cara. Quem tu fez isso? Porque eu tava me olhando e pensando... Eu tô olhando, na verdade, pra tela, assim, olhando e pensando, cara, falando comigo mesmo. Por que eu não sou Deus? Porque eu olho pra mim e não vejo... Fora que eu olhei pra mim e não vi uma resposta, cara. Legal, eu não consegui dizer o porquê não. Beleza. Mas Deus também deve se perguntar por que é ele e não eu, né, cara? Verdade. Por que eu sou Deus e não o Níquel? Beleza. Deus deve estar... Deve, cara. Mas enfim, né? Vamos terminar o episódio. Já estamos lá pra cá do caralho. Vamos terminar isso aqui, pelo amor de Deus. Já estamos... Por que eu sou Deus? Numa nota alta. Terminar no alto. Vamos terminar no alto. Então é isso, Alexandre. Eu quero que o ouvinte também se pergunte por que ele não é Deus, cara. Por quê? E se ele fosse Deus, o que ele faria? Tá coçando o olho, ouvinte. Ele tá coçando o olho e falando isso, cara. Sabe nem quem tá falando mais, cara. Não, isso é... E se tu fosse Deus, quantos Mujicas tu criaria? Quantos Mujicas precisariam pra matar o gorila? Então é isso, Alexandre. Ou um gurica, que é metade gorila, metade Mujica. O gorila... Quantos Mujicas precisariam pra matar o gorila no Fusca? Tá São bom, tantos Nico, questionamentos, cara. Fiquem com essas dúvidas aí. Fiquem com essas dúvidas e acompanhem a gente no nosso outro podcast, Manual do Desespero, que se não tiver no ar agora, ele tá daqui a pouquinho no ar e esse aqui vai acabar, graças a Deus. Até o final do mês tá no ar aí. Mês de junho. Então é isso, Alexandre, essa é a história de Pepe Mujica. Vitinho já falou, mas vou repetir. Instagram, @manualdo10, o número 10 Desespero. Chega lá nesse Instagram, já favorita tudo pra chegar as primeiras mensagens. Esse podcast, se não chegou, já deve estar chegando. Já tem o link do nosso Apoia-se lá. Enfim, vai ser uma nova fase muito importante pra gente. A gente espera contar com todos vocês e muito mais. Sim. Pra quem quiser me seguir, @Alexandre Níquel, Nickel. Você me encontra no @Prof. Vitor Soares. Eu tô na internet fazendo um monte de conteúdo sobre história. Eu tenho um canal no YouTube chamado História com o Prof. Vitor Soares. Eu tenho outro podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline. Olha o podcast de humor aí. É verdade, Nick. Eu tenho um canal no YouTube sobre história e cinema chamado História e Cinema. E tem muito mais coisas aí. É só me seguir no @Prof. Vitor Soares. E daqui a pouquinho eu terei o Manual do Desespero aqui no ar, tá? Isso. Então segue a gente, entra lá no Apoia-se pra você já ver quais serão as recompensas. Se quiser assinar, tudo bem, né? Só que não tem como a gente entregar recompensa ainda até o podcast ir pro ar. Então você entra em apoia.se/Manual do Desespero. apoia.se/Manual do Desespero, beleza? Beijo, tchau, tchau. Valeu!